Galera, quem está com a Bíblia aí? E quem tiver com a sua Bíblia, abre a sua Bíblia aí em João capítulo 6, no versículo 27. João 6, 27. João 6, 27 está escrito: não trabalhem pela comida que se estraga, mas pela comida que permanece para a vida eterna, ao qual o Filho do Homem dará a vocês. Deus, o Pai, nele colocou o seu selo de aprovação. Amém? Que comida é essa que o Senhor está falando? E eu chego à conclusão, já de cara, que é o Espírito Santo. A Bíblia diz que quem que dá essa comida? Quem que dá a comida? Ele diz que o Filho dá a comida, né? E o Pai colocou o seu selo de aprovação aqui. Então nós entendemos que essa comida é o Espírito Santo. E obviamente, quando nós nos alimentamos do Espírito Santo, quando nós olhamos para Jesus, quando estamos aprendendo da palavra, de qualquer forma nós estamos sendo alimentados espiritualmente, porque o Senhor é o alimento espiritual. Sim ou não? Amém? Nosso tema de hoje é feed, com essa pronúncia bem brasileira mesmo. Feed, que é como você conhece. Tem aí? Bom, obviamente a referência é ao feed do Instagram, ao feed do TikTok. Toda rede social ela tem um feed, certo? E esse feed, quem sabe o que significa feed? Não vale a Elisa. Pois é, gente, mas feed significa alimentar, tá bom? Então, quando você coloca fotos, vídeos, essas coisas no feed do Instagram, você está alimentando. Quando você faz isso no TikTok, você está alimentando aquele feed. Então, é exatamente esse o fundamento dessa palavra. Mas, quando você alimenta a tua rede social, você, de alguma forma, também é alimentado pelos conteúdos que tem nela. Certo? Certo? Então, a alimentação está presente em qualquer lugar da nossa vida. Não podemos viver sem alimentação. Inclusive, alimentação física e alimentação espiritual. A alimentação está presente do dia que você nasce ao dia que você morre, estará presente eternamente, porque existe um alimento espiritual. Só que a questão é o seguinte: Deus, por exemplo, lá no início, Deus estabeleceu o que o Adão e Eva iam comer. Estabeleceu que eles comeriam os legumes e as frutas, e aí depois do pecado, Deus estabeleceu que eles comeriam também dos animais. Só que Deus não supria Adão e Eva somente fisicamente. Deus supria Adão e Eva também espiritualmente, certo? Como que Deus fazia isso? Deus vinha até o jardim, tinha relacionamento com eles, se conversava com eles, e nesse momento era o momento que Adão e Eva recebiam um alimento que era melhor, e além do alimento físico, que era o alimento espiritual que Deus dava para eles. Só que, voltando para a questão do alimento que nós recebemos no dia a dia, nas redes sociais. Quem já ouviu falar que nós temos hoje a geração que mais tem informação na história? Algumas pessoas já ouviram falar, né? Isso serve até de jargão, às vezes, que o pessoal tem muita informação, sabe de um monte de coisa e tal, e aí, nossa, que geração incrível, e eu acredito realmente que Deus vai usar vocês, gente, para mudar a história do Brasil. Eu realmente acredito nisso, isso não é um jargão, porque eu vejo na geração de vocês esse potencial. Eu vi que Deus preparou um caminho através da minha geração, e hoje eu estou aqui falando para vocês, mas eu vejo que vocês serão um instrumento de Deus para uma mudança radical na nossa história. Amém? Amém, gente? Beleza? Mas então, as pessoas dizem, essa geração tem muita informação. Só que em contrapartida, você há de concordar comigo, que ao mesmo tempo que nós temos muita informação, nós temos pouca convicção das coisas. Sim ou não? Você já percebeu que o que praticamente está na moda hoje é o relativismo? Pessoas que sabem o que creem, pessoas que são firmes no que acreditam, são sempre tiradas como radicais. Pessoas que têm convicção das coisas são tiradas como radicais. Parece que a moda é você não saber de nada. Você tem um monte de informação, mas não tem convicção de nada. Parece que isso é louvável hoje em dia. Mas por que isso acontece? E aí, aqui está a questão. Do que as pessoas têm se alimentado? Do que nós temos nos alimentado? Dependendo do que você se alimentar, irmão, aí você vai estar ou na estatística dos que têm muita informação e pouca convicção, ou você vai entrar na estatística dos que têm bastante informação, mas têm muita convicção também. Qual você quer estar?
Amém? Rapidamente você faz no teu coração uma análise. Do que eu tenho convicção nessa vida? Do que eu tenho convicção? Guarda essa pergunta, guarda essa afirmação com você. Do que eu tenho convicção nessa vida? Isso é algo que é para você responder para você mesmo e o Espírito Santo vai te ajudar, principalmente ao longo dessa palavra. Amém? Então, mas o Senhor está falando aqui para a gente que existe um alimento espiritual. E Ele está falando para a gente não trabalhar pela comida que perece, por essa comida daqui. Obviamente que nós precisamos dela, mas existe algo além. Existe algo que vai muito além disso. E, diga comigo bem forte, esse alimento é o Espírito Santo. E aí você diz, beleza, Henrique, é óbvio que o alimento espiritual é o Espírito Santo. Ok, maravilha. Eu queria que você abrisse a Bíblia novamente em 1 João no capítulo 1. 1 João, capítulo 1, tem um versículo que eu gosto demais mesmo. Diz assim: o que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam. Isto proclamamos a respeito da palavra da vida. Diga amém. Cara, imagina João. João era um cara que a Bíblia chama ele de o discípulo amado. Obviamente que Jesus ama todos nós, mas João, ele tinha uma relação, eu diria que pessoal, mais próxima com Jesus. Como assim, Henrique? Cara, João, por exemplo, ele é um dos discípulos, ele é o discípulo que viu Jesus pendurado na cruz. Nenhum dos outros estava lá, mas ele estava lá com Maria e a amiga de Maria, e ele viu Jesus pendurado na cruz. Quando você compara os 4 evangelhos e você vê a forma que João falava de Jesus, você percebe que, cara, esse mano aí, ele andava bem próximo de Jesus, assim, pessoalmente mesmo. Então, assim, quando João, ele fala, o que ouvimos, o que vimos, o que as nossas mãos apalparam e os nossos olhos contemplaram, eu penso, cara, o que esse cara viu? A gente sabe que uma das coisas que João viu é o Apocalipse, certo? João viu isso. Cara, João foi o discípulo escolhido ali para ver o fim de tudo. E João era muito próximo de Jesus. Mas aí eu quero caminhar com você em 2 coisas que ele fala aqui. A primeira é que ouvimos e a segunda é que contemplamos. É legal porque ele diz que nós vimos e nós contemplamos. Existe uma diferença entre ver e contemplar. E aí eu quero caminhar nessas 2 coisas. O primeiro é o ouvimos. Cara, o que foi de tão profundo que João ouviu do Senhor? Quem sabe me dizer? O que foi de tão profundo que João ouviu de Jesus? Para ele colocar aqui. A resposta não está à mercê da nossa imaginação, a resposta está no texto. Lá no versículo 5, tá? O versículo 5 aí mesmo de João, 1 João, diz assim: esta é a mensagem que dele ouvimos e transmitimos a vocês. Que mensagem é essa? Deus é? Deus é? Deus é luz e nele não há trevas. Cara, beleza. Quando você ouve isso logo de primeira, você diz assim, beleza, Henrique, ninguém tem dificuldade de aceitar que Deus é luz. Né? Todo mundo já ouviu isso alguma vez, que Deus é a luz, sempre que tem luz e trevas você já pensa o mal e o bem, então é Deus e o diabo. Então assim, nós não temos dificuldade de aceitar a afirmação que Deus é luz. Só que, parece assim, que esse texto parece que ele está num lugar de palavras extraordinárias e quando a gente lê ele parece simples, porque Deus é luz e nele não há trevas. Só que qual que é o entendimento que João tinha dessa afirmação para ele colocar isso aqui? Dentro de todas essas coisas. E é sobre esse lugar que a gente vai começar caminhando aqui. Quem está pronto para explodir as cabeças aí? Cara, tem um negócio aqui, nesse entendimento, que eu, particularmente, eu acho fantástico. Mas a primeira coisa aqui, para a gente começar a entender o que significa Deus é luz. A palavra luz no grego é a palavra phos, que tem um significado bem interessante. Quando você pensa em luz, você pensa nessas luzes aqui, qualquer luz que você pode acender, certo? Só que a palavra luz, no grego, ela remete a 2 tipos de significados. Qual que é o significado? O primeiro é que é luz de raios e o segundo é luz de fogo. Diga luz de raios, luz de fogo. Bem aqui a gente já começa a perceber que não é uma luz comum. Então a luz relacionada a Deus é essa palavra que tem essa raiz atrelada em luz de raios e luz como de fogo. Amém? Beleza? Então aqui a gente já começa a caminhar. Quem já ouviu a expressão de Apocalipse 22 que diz que Jesus é a estrela da manhã? Jesus é a estrela da manhã. Agora olha o que diz em Colossenses, capítulo 1, versículo 18. Nós vamos caminhar para entender o que significa Deus é luz, tá bom? Colossenses capítulo 1, versículo 16 ao 18. Está escrito, Ele é... Cadê? Foi.
Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus, na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias. Ele é antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha supremacia. Dá uma olhada no versículo, deixa o versículo 17 na tela, por favor. O 17. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Sabe que em outras linguagens diz que a partir dele tudo que foi feito, tudo que existe, se fez. Por que eu estou te falando isso? Para explicar a questão da luz. Porque eu queria jogar uma pergunta para você agora. Quem conhece a história da criação? Levanta a mão aí. Quem conhece a história da criação? Gênesis capítulo 1. Beleza. Gênesis capítulo 1, do versículo 1 ao 3, está escrito: no princípio, a terra era sem forma e vazia. E a Bíblia diz que trevas cobriam a face do abismo e o Espírito do Senhor pairava sobre a face das águas. Então Deus disse, o quê? Haja luz. E houve luz. E aí a Bíblia diz que Deus disse que a luz era boa, então Deus separou as trevas da luz. E a Bíblia termina o versículo 3 dizendo assim: esse foi o primeiro dia. Ok. Agora olha o que diz em Gênesis 1, versículo 14. Leia aí comigo, Gênesis 1,14. Vai sair lá? Disse Deus, haja luminares no firmamento do céu para separar o dia e a noite. Sirvam eles de sinais para marcar estações, dias e anos. Pode ir. E sirvam de luminares no firmamento do céu para iluminar a terra. E assim foi. Deus fez os dois grandes luminares, o maior para governar o dia e o menor para governar a noite. Fez também as estrelas. Deus os colocou no firmamento do céu para iluminar a terra. E o 18, governar o dia e a noite e separar luz e trevas. E Deus viu que ficou bom. E por último, passaram-se a tarde e a manhã e esse foi o quarto dia. Beleza, eu tenho uma pergunta para você. Se Deus criou a lua e o sol no versículo 14, no quarto dia, o que foi que Deus criou lá no Haja Luz? Se Deus só criou o sol e a lua no versículo 14, o que aconteceu nos 3 primeiros versículos quando ele disse haja luz e houve luz? Que luz foi essa? Se não tinha sol e lua? Ah, uau! Tá indo no caminho, é isso. Galera, presta atenção. Jesus, vamos lá. Boa, boa, boa. Colossenses capítulo 1, versículo 16, a gente acabou de ler. Diz que tudo que foi feito existe a partir do Senhor. Tudo é criado a partir dele, porque Deus, ele não existe, ele é. Simplesmente ele transcende todas as coisas. Então não existe algo que esteja à nossa volta que não partiu de Deus. Então, nós sabemos que a parte espiritual, ela vem sempre antes da parte física. E o Senhor chega até a terra e ele vê que a terra é sem forma e vazia e haviam trevas. Mas a Bíblia diz que o Espírito dele estava sobre a face das águas. Então, quando Deus diz, haja luz, eu acredito que quando Deus disse haja luz, o que houve naquele momento foi a própria luz do Senhor brilhando e firmando, colocando o seu firmamento sobre a terra. Por que você acredita isso, Henrique? Porque a Bíblia diz que Deus é luz, porque a Bíblia diz que tudo parte dele, porque a Bíblia diz que Jesus é a estrela da manhã, porque a Bíblia diz que no fim dos tempos o sol se apagará. Se o sol vai se apagar, o que vai brilhar, irmão? Cristo. Cristo reinando no trono, brilhando sobre nós. A luz de Deus, a luz do Senhor, tem um significado mais profundo do que a gente imagina. Lá em Jó, no capítulo 38, a Bíblia diz, o Senhor confronta Jó e o Senhor pergunta assim, Jó, por acaso você estava lá quando eu pus os firmamentos da terra? Quando Deus disse haja luz, o firmamento de Deus começou sobre a terra. O firmamento estava lá. O firmamento do Senhor, a parte espiritual da coisa, o próprio Deus brilhando sobre tudo. Então só lá no quarto dia, ele cria a luz que nós conhecemos. Mas antes, o fundamento do Senhor. E é interessante porque no primeiro dia, a única coisa que Deus fez foi isso. Você já parou para prestar atenção? A única coisa que Deus fez no primeiro dia foi dizer, haja luz. E houve luz, e aí ele separou a luz das trevas, chamou um de dia e o outro de noite. E foi a única coisa que ele fez no primeiro dia. Por quê? Porque o primeiro dia devia ser reservado para algo mais poderoso e mais profundo do que a gente imagina. Então era a luz do próprio Deus brilhando sobre
a face da terra. Gente, segundo aos Coríntios capítulo 4, versículo 4, diz que o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos para que não lhes resplandeça o quê? A luz do evangelho da glória de Cristo. E o que é a luz do evangelho? Diz que é a imagem de Deus. A imagem do próprio Deus é a luz no evangelho. Jeremias capítulo 23 fala sobre uma tempestade da ira de Deus. Cara, imagina isso aqui. Tempestade da ira de Deus caindo sobre os ímpios. Eu não quero passar por essa tempestade, não sei você, mas beleza. A Bíblia diz lá em Jeremias, pelo menos 2 vezes Jeremias fala que vai haver uma tempestade de ira sobre os ímpios. Porém, qual que é o contraponto disso? O contraponto disso é a luz do próprio Deus, que é uma luz como de raios e uma luz como de fogo. Essa luz do Senhor caindo sobre os seus filhos. Essa luz do Senhor iluminando os seus filhos. Aonde que a gente vê isso na Bíblia, Henrique? O que Joel profetizou? Nos últimos dias derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. O que aconteceu em Atos capítulo 2? O Espírito do Senhor, como línguas de fogo, caiu sobre os discípulos. Sabe, essa tempestade de glória, essa tempestade de luz, isso cai sobre os seus filhos, cai sobre os filhos de Deus. Aonde mais a gente vê isso? Hebreus capítulo 6, a Bíblia diz que tem um tipo de gente, um tipo de cristão, que ele foi iluminado pelo Espírito Santo. Está falando de uma galera que recebeu Jesus, foi iluminado pelo Espírito Santo e depois caiu. Mas essa expressão, iluminado, faz parte da nossa experiência como cristão. Faz parte da experiência de receber Jesus, ser iluminado por Ele. E sabe o que acontece quando nós somos iluminados pelo Espírito Santo? É literalmente isso. A tempestade de glória, a tempestade de luz do Espírito, ela cai sobre nós. E nós passamos a brilhar. Nós passamos a ser cheios do Espírito Santo. Cara, hoje o meu intuito falando isso para você é que você possa desejar ser iluminado por Jesus. Desejar ser iluminado pelo Espírito Santo. E isso é muito além de uma experiênciazinha. Isso vai muito longe. Isso vai muito além. O que a Bíblia diz para nós? Diz que nós somos o quê? Sal da terra e... Vamos lá, gente? Nós somos sal da terra e... luz do mundo. Por que nós somos a luz do mundo? Porque nós fomos iluminados pelo Espírito Santo, amém? Quem aqui foi iluminado pelo Espírito Santo? Se você não foi iluminado pelo Espírito Santo, se você não recebeu o Espírito Santo ainda, eu creio que hoje é o dia. Hoje é o dia em que você receberá Jesus e você será iluminado por Ele, amém, gente? Cara, eu fico impactado com isso, porque quando você imagina o grande Deus falando haja luz, quando você imagina Deus colocando seu fundamento na terra, e aí você diz, cara, isso é muito poder, isso é muito grande, isso é top, mas aí esse mesmo Deus decide pegar essa luz e jogar ela como uma tempestade sobre os seus filhos. Cara, eu quero isso, cara, eu não sei você, eu quero isso. Sinceramente, eu quero isso. Então foi isso que João ouviu. Não faz mais sentido agora. Quando João diz que o que nós ouvimos é que Deus é luz e nele não há trevas, João tinha entendimento do que era ser iluminado por Deus. Do que era ser iluminado. A Bíblia diz que a palavra é lâmpada para os nossos pés e luz para o caminho. Cara, essa analogia da luz do Senhor, ela está em todos os lugares na Bíblia. Mas tem uma outra coisa que João ele fala, que eles ouviram, eles viram, as mãos apalparam e eles contemplaram. Qual a diferença entre ver e contemplar? Molezinha. Por exemplo, eu estou vendo o Anthony aqui. O Anthony é bonito. Cara. Beleza, eu estou vendo o Anthony, mas contemplar o Anthony seria eu parar e ficar assim, ó. Olhando para ele. Que lindo. Você está entendendo? Então, quando João ele fala que eles viram o Senhor, mas eles também contemplaram o Senhor, é porque eles pararam e ficaram olhando para Ele, vendo Ele, aprendendo com Ele. É exatamente isso que nós devemos fazer, porque você diz assim, beleza, Henrique, eu fui iluminado pelo Espírito Santo, eu estou sendo iluminado por Ele, mas como manter isso aceso? A Bíblia diz, não apagueis o Espírito, sim ou não? Então, como manter isso? Cara, olhando para Jesus. Olhando para Jesus, mas olhando de verdade, contemplando a sua face, contemplando a sua glória. Sabe quem fez isso? Moisés. Quem lembra de Moisés? Cara, Moisés, ele chegou para Deus e diz assim, Senhor, eu quero ver a tua glória. Mano, quem tem essa ousadia? Quem tem essa audácia? Senhor, eu quero ver a tua glória. Ele fala isso para o Senhor e depois de um tempo, Moisés ele tem uma experiência na qual ele vê o Senhor de costas. Quem lembra disso?
Moisés, ele vê o Senhor. Quem lembra o que aconteceu com Moisés? Moisés passou o quê? Brilhar. Moisés brilhou. Cara, você tem noção do que é você sair andando na rua? E a pessoa de repente entra aí na igreja, entra o piano aí, entra aí brilhando. Os caras tocando aqui, brilhando. Todo mundo brilhando. Cara, isso é loucura. Mas sabe por que isso aconteceu com Moisés? Porque é daí que saiu, foi daí que nós saímos. Adão não tinha esse corpo desse jeito. O corpo de Adão era como um corpo glorificado. Adão era imortal. Nós nos apagamos, é como se nós fosse uma lâmpada que se apagou com o pecado. Você conhece aquela música que diz assim, a luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais? Você sabe o que isso significa? Não? Jesus em tua presença. Jesus em tua presença, reunimos-nos aqui. Quem conhece essa música? Pois é, tem uma parte que diz, a luz que outrora apagada, agora brilha e cada dia brilha mais. Sabe o que isso significa? Que uma vez a nossa luz se apagou, mas através de Jesus Cristo, através do véu se rasgando, nós somos iluminados por Ele novamente. E agora nós estamos sendo transformados de glória em glória. Sabe por quê? Esse Moisés, que brilhou a face diante de Deus, o brilho dele se apagou. E aí Moisés começou a cobrir o rosto, porque o brilho dele se apagou, a luz nele se apagou. Só que aí Paulo, quando ele está falando de Moisés em 2 Coríntios, ele diz que agora nós, com o rosto descoberto, não como Moisés, mas agora com o rosto descoberto, nós refletimos a imagem do Senhor. Então agora nós não precisamos nos esconder, agora nós temos o Espírito Santo. Cara, Moisés, ele teve um acesso àquilo que nós temos um acesso agora perpétuo. Moisés, ele teve uma experiência em um lugar que o véu inteiro ainda não permitia ele acessar. Mas a partir do momento que o véu se rasga, agora todos nós temos acesso a esse lugar. Será que você quer entrar na presença de Deus dessa forma, gente? Alguém aqui tem desejo por algo a mais? Cara, eu não sei você, eu não me conformo só com a vida de igreja. A vida de igreja faz parte do evangelho, ela é maravilhosa, mas você quer ficar a tua vida toda só vindo para a igreja e nunca tendo uma experiência com Jesus? Pergunte para você mesmo assim, cara, é isso que eu quero? É isso que eu estou fazendo? Você quer ficar a tua vida inteira vindo ouvir palavra, tendo um momento legal de adoração, ou você quer ir além? Porque lá no Antigo Testamento o povo chegava para o profeta e dizia para o profeta ir fazer as coisas. Moisés tinha que subir o monte. E o povo tinha medo de subir o monte. Só que agora o que o Senhor coloca diante de nós é que Moisés não precisa subir o monte sozinho. Nós acessamos o monte da presença de Deus. Então você não pode ficar aqui, cara, ouvindo alguém sempre contando e tal. É legal nós estarmos aqui, a palavra é maravilhosa, nós recebemos a palavra, mas o que está disponível para nós não é para uma pessoa. O que está disponível é para todos nós. Eu quero te desafiar, sabe, hoje, a desejar contemplar a face de Deus, a desejar ver o Senhor, a desejar ir além, a desejar não ser alguém que só ouve a experiência das outras pessoas, mas alguém que acessa a presença de Deus e tem experiência própria. Sabe, isso é fantástico. Aí, Henrique, de um jeito prático, uma ideia prática de como fazer isso. Cara, eu tive uma experiência aqui, lá em Foz do Iguaçu, né? Eu sei que muita gente aqui já foi lá. Mas eu estava lá só como turista mesmo. Aí eu fui lá em Foz, nas cataratas. E aí, cara, na hora que eu cheguei, velho, lá, que eu comecei a escutar o barulho das águas, eu tive uma experiência com Deus muito forte, cara. Eu queria, sei lá, eu queria me jogar no chão e começar a chorar. Foi algo muito louco, porque o barulho daquelas águas caindo, cara, começou a me dar arrepios. Mas por que eu tive essa experiência com Deus? Porque eu lembrei que na visão de João do Apocalipse, ele diz que teve um anjo que ele falou lá, uma hora ele falou, era o anjo do Senhor, e ele disse que a voz era como o som de muitas águas. Cara, quando eu ouvi aquele som, meu amigo, nossa, eu falo disso que eu me arrepio. Porque quando eu ouvi o som daquelas águas, eu me lembrei do Senhor de um jeito assim, meu Deus do céu. Mas sabe o que é isso? Como que eu vejo o Senhor? Como que eu contemplo o Senhor? Cara, não tem outra maneira sem isso aqui. Você quer ver o Senhor? Abra a Bíblia. Abra a Bíblia. Comece a ter intimidade com a tua Bíblia, com as Escrituras, e você vai começar a ver o Senhor. Porque aquela experiência, por exemplo, das águas, só me aconteceu porque eu sabia com que era parecido a voz do anjo do Senhor.
o som de muitas águas. Então, irmão, quando você começa a ter essa experiência de contemplar o Senhor, de ser iluminado pelo Espírito Santo, você começa a ver a Deus. Você começa a ver a Deus. Aonde você passa, você anda em lugares e você vê Deus em coisas que a maioria das pessoas não vê, simplesmente porque você está sensível ao Espírito Santo. Você está sensível a Ele. Quem quer isso, gente? Alguém aqui quer viver uma experiência dessa? Amém? Alguém aqui quer viver uma experiência dessa, gente? Cara, pelo amor de Deus, nós precisamos desejar o Senhor com o mais profundo do nosso coração. Efésios capítulo 5, no versículo 8 ao 9, vai dizer para nós o que acontece com aquele que tem a consciência de que é iluminado por Jesus. Efésios capítulo 5, versículo 8 e 9. Diz assim: porque outrora vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Vivam como o quê? Filhos da luz. Diga, eu sou um filho da luz. Fala para quem está do teu lado, você é um filho da luz. Cara, nós somos filhos da luz e nós devemos viver como tal. Nós devemos entender. E, gente, um detalhe, aquele que é luz, quando a luz chega, o que acontece? A luz ofusca as trevas. Irmão, entenda uma coisa, você é filho de Deus, você é filho da luz. Não há trevas que possam ofuscar o brilho que há em você. Se você está na tua escola, não esqueça, você pode achar que está rodeado de trevas, mas na hora que você botar o pé lá, as trevas têm que ir embora. Você precisa entender isso, porque se nós entendemos isso, gente, nós, a partir de hoje, especialmente, que nós estamos começando, mas nós vamos procurar mergulhar muito. Primeiro no entendimento do que é a presença de Deus, do que é a luz do Senhor, do que é o Espírito Santo. A minha oração é para que cada um de nós aqui tenha experiências extraordinárias com Jesus. Gente, eu estava comentando com os meninos assim, que ao longo da minha vida, eu já vivi algumas experiências com Jesus. Eu não quero voltar e viver nada, eu quero viver algo novo. Sabe, eu sou grato ao Senhor por tudo que eu vivi até aqui, mas eu creio que o Senhor tem algo especial para o Start Curitiba. Eu creio que nós veremos o Senhor de um jeito diferente. Nós veremos o Senhor além do que já fomos até agora. O rio de Deus, gente, ele tem etapas. Nós vamos um pouco, aí as águas vêm e começam a subir. E as águas daqui a pouco dão aqui nos joelhos. E as águas vão subindo, até que chega um lugar que as águas só dá para passar a nado. E é esse lugar que eu quero chegar. É esse lugar que nós vamos chegar, amém? É esse lugar que nós vamos acessar, mas entenda uma coisa, não existe lugar profundo na presença de Deus, sem entendimento profundo de quem Deus é. Como que eu vou entender Deus profundamente? De novo, a Bíblia. A Bíblia. Não caia no erro de achar que você vai conhecer a Deus por osmose. Nós só conhecemos a Deus por meio da sua palavra. Tem gente que diz assim: Senhor, eu queria uma revelação do Senhor. Cara, Deus deixou aqui mais de... Acho que a minha aqui tem um monte, então acho que tem umas 1000 páginas aqui, só de revelação. E às vezes nós estamos pedindo revelação de Deus e a revelação está diante de nós. É só acessar, amém? Eu quero saber se você quer ser iluminado pelo Espírito Santo. Quem aqui quer receber o Espírito Santo de um jeito mais profundo? Gente, nós vamos clamar por isso. Eu não quero gerar o avivamento, porque quem gera o avivamento é o Espírito Santo. Quem gera avivamento é o Senhor. Mas eu quero aqui junto com você ser um sacrifício vivo que atrai a presença de Deus. Que atrai a presença de Deus. Atrai a presença de Deus. Um outro dia eu aprendi algo e eu quero encerrar com isso aqui, porque eu estou falando sobre ser iluminado por Jesus. O Senhor é o nosso alimento e existe um lugar que a gente acessa, que esse alimento, ele nunca acaba, ele nunca cessa, porque é o alimento espiritual. Agora, eu queria que você entendesse uma coisa. Você pode ficar de pé que eu vou falar isso aqui e a gente vai começar a orar. Mas se liga aqui, alguns meses atrás, ou acho que até anos, eu ouvi algo e eu aprendi e aquilo foi para o meu coração de um jeito muito profundo. Você pode vir aí. Cara, a Bíblia diz que Deus, ele é onisciente, sim ou não? A Bíblia diz que Deus é onisciente. A Bíblia diz que ele também é onipresente. Quem sabe o que significa a onipresença de Deus? Que Deus está em todos os lugares.
Ok, mas aí Salomão ele constrói o templo. E a Bíblia diz que a presença do Senhor entrou no templo. Eu queria te fazer uma pergunta. Se a presença de Deus entrou no templo, como que Deus está em todos os lugares e ele entrou no templo? Como que Deus entra num lugar que ele já está? Por que eu estou te fazendo essa pergunta? Porque o entendimento disso, cara, abalou meu coração e eu acho que isso pode abalar as tuas estruturas também. Existe uma diferença entre Deus estar em todos os lugares e Deus está aqui. Como assim, Henrique? Deus não está manifesto em todos os lugares. Ele está em todos os lugares porque Ele é onipresente. Mas a presença de Deus não se manifesta em qualquer lugar. Você que é crente há muito tempo, você já sabe disso. Você que já teve alguma experiência com Deus, você sabe bem disso. Sim ou não? Então, quando a presença de Deus entrou no templo de Salomão, é porque Deus estava lá onipresente. Mas naquele momento Deus estava se manifestando ali. Em Atos 2, quando os discípulos estavam reunidos e eles estavam esperando, a Bíblia diz que veio do céu, eles ouviram um som como de um vento impetuoso e veio do céu, línguas como de fogo, e eles foram batizados ali na presença manifesta de Deus. E eu estou te falando isso, sabe por quê? Porque ser iluminados com o Espírito Santo, precisa haver primeiro esse entendimento de, cara, eu quero a presença manifesta de Deus. Eu quero ter uma experiência com a presença manifesta de Deus. A presença de Deus, às vezes, ela é subjetiva e às vezes ela é objetiva. Você está aqui e às vezes tem um monte de gente aqui que está recebendo a presença de Deus, está fisicamente mostrando isso. Mas aí quem já teve essa experiência de estar rolando um negócio e você está lá? Bacana, legal. Glória a Deus. Às vezes a gente tem isso. Por quê? Porque a presença de Deus, às vezes ela é subjetiva, às vezes ela é objetiva. O que significa? Que às vezes algumas pessoas vão ter esse sentimento e às vezes outras não. Mas por que eu estou te falando isso? Para você não sentir a necessidade de ser empurrado a gerar algo fake. Sacou? A gerar algo fake. Você não precisa gerar um mover fake. Você precisa se entregar. Às vezes a presença de Deus em você não vai ser algo extravagante como em outra pessoa. Mas quem disse que é sobre externo? O Senhor quer trabalhar no nosso coração. Eu quero que você feche os teus olhos. A gente vai começar a orar. Eu quero orar para que você tenha experiências com Jesus agora.